O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, e cuspiu no chão e fez lama com a saliva, e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era um mendigo, diziam: não é aquele que fica pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como ele tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu ele: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então estamos no quarto domingo da Quaresma. O quarto domingo é chamado Domingo da Alegria, e é por isso que a igreja se reveste de rosa hoje. Não é o roxo da Quaresma, mas também ainda não é o branco da Páscoa. É o meio do caminho. Esse rosa ele significa a alegria dessa vida. Em meio ao roxo da nossa vida, a gente tem a esperança de um dia chegarmos na Páscoa, no branco da Páscoa, no dourado da Páscoa. Enquanto isso, a gente vai tendo alegrias momentâneas, alegrias que nos apontam para a nossa Páscoa definitiva, o dia que a gente estiver com Deus. Nesse texto, você precisa lembrar do que foi semana passada. A gente está lendo no ano A, esses evangelhos são longos. O padre leu a versão breve do Evangelho de hoje. Esses textos são longos porque São João ele é cheio de simbolismo. Semana passada, você lembra que o tema era a água. E Jesus se encontra com a samaritana. Para fazer memória da semana passada e você entender hoje, é preciso que você saiba como que eles pensavam o mundo naquela época. Eles pensavam o mundo de uma forma achatada. E nesse mundo havia uma redoma que cobria esse mundo. Havia as águas baixas, inferiores, rios, os mares, e haviam as águas superiores. Havia uma redoma, e a redoma não deixava que as águas superiores caíssem. Quando Deus queria que chovesse, ele abria um pouco lá a redoma, a comporta,
e aí chovia. Então, chover na Bíblia, um lugar cheio de deserto como eles eram, chover era sinal de graça, de bênção. Então, na semana passada, você lembra, na primeira leitura, que o povo de Israel estava bravo com Deus, murmurando no deserto porque não tinha água. Deus então manda que Moisés bata na pedra, e da pedra começa a sair água. Além de sair água da pedra, aquela pedra acompanhou o povo de Israel durante 40 anos. Durante o tempo que eles atravessaram o deserto, aquela pedra ia acompanhando eles e dando água. Mas era uma bênção na cabeça deles escassa, tinha pouca água, mesmo assim tendo na pedra ainda era pouca água, não era fartura de água. Isso simboliza o Antigo Testamento, que é um deserto que impera o pecado, mas que Deus ainda acha meios de dar bênção. Um dos meios da bênção era quando se havia um poço no meio do deserto. Você ter poço também era sinal de bênção. Então Jacó, abençoado por Deus, foi e fez um poço. Esse poço de Jacó, Jesus se encontra com a samaritana. O texto da samaritana da semana passada aponta, São João é assim, ele aponta para algo muito maior do que simplesmente o poço. O texto da semana passada aponta para a cruz. O que está sendo falado ali no diálogo de Jesus com a samaritana é em relação à cruz. Você veja que São João coloca que Jesus chegou cansado da viagem e era por volta de meio-dia. O que acontece na Bíblia em outro momento, em outro local, meio-dia? A cruz. Jesus chega e fala e pede para a mulher: dá-me de beber. Na cruz Jesus fala: tenho sede. Então você vai vendo, tem vários paralelos entre o diálogo de Jesus com a samaritana e a cruz, de modo que se a redoma guarda a água, guarda a bênção de Deus, no fundo o símbolo da bênção, é preciso que aquela redoma seja perfurada, que a bênção de Deus lá de cima caia sobre nós em abundância. E isso vai acontecer na hora que o soldado vai e rasga o peito de Jesus. Aquele rasgar o peito de Jesus é como se o soldado tivesse rasgado a redoma, e tudo aquilo que é bênção lá de cima cai sobre nós. A bênção de Deus cai sobre nós, e agora já não é mais deserto, agora tudo é novo, tudo é renovado. De forma então que quando Jesus dialoga com a samaritana, ele está falando de um poço que vai ser aberto. Mas esse poço não é um poço no chão, é o seu coração. O seu coração aberto é que vai fazer derramar a bênção de Deus sobre o povo. Muito bem. Hoje aparece de novo, já no começo, a questão da água. Só que aparece num símbolo da piscina, a piscina de Siloé, que São João faz questão de traduzir. Jesus manda o cego até a piscina de Siloé. O nome em hebraico, na língua de Jesus, é esse, mas João faz questão de traduzir para que a gente perceba isso. O nome da piscina era enviado. No texto longo, que o padre não leu, o padre falou, o padre leu ainda o texto breve. No texto longo, antes de ele curar o cego, Jesus fala: eu sou o enviado do Pai. Então, no fundo, São João está partindo do pressuposto assim: você já sabe que o coração de Jesus é o lugar da bênção, que o coração de Jesus é que brota a água da vida. Vem uma pessoa que é cega, Jesus faz a lama. Só é outro lugar que é feito lama. Você viu que Jesus cuspiu no chão,
fez lá um barrinho e passou nos olhos do cara. Aonde que aparece lama na Bíblia? Aparece lá no Gênesis, lembra? Quando Deus pega, faz o barro, faz a lama e molda o ser humano. Deus então sopra a vida sobre o barro, sobre aquele homem. Jesus aqui não sopra, ele gospe a saliva. Essa saliva significa que é como se fosse assim, ele dando uma parte da sua divindade, uma parte dele ali. Ele refaz o gesto de Deus lá no Antigo Testamento, passa a lama nos olhos. Então o que significa isso? Significa que Deus, que Cristo está refazendo o ser humano, fazendo o ser humano de novo. Lembra? Era deserto, veio a água transformou o mundo. Muito bem, agora Cristo está renovando quem? O homem, está fazendo outro homem, fazendo o homem novo. E aí tem a frase: vai lavar os seus olhos na piscina de Siloé, ou seja, vai lavar os seus olhos no meu coração. Essa piscina então simboliza o coração aberto de Jesus. Vai lavar os seus olhos no coração, no meu coração. E o cego então volta enxergando. No texto longo começa um longo debate, uma longa treta do cego com os fariseus que não aceitam. Aqui, esse cego então, ele representa todos nós, a humanidade decaída. Você vai lembrar no primeiro domingo da Quaresma, a primeira leitura, você lembra que foi o texto da criação do homem. Deus criou o ser humano e colocou ele no jardim. O padre falava nesse dia que esse jardim, ele simboliza que Deus criou tudo bom, tudo perfeito. Ele criou o homem num estado de perfeição, num estado que o catecismo chama de santidade original, justiça original. Quando Deus criou o ser humano aqui em cima, não era projeto de Deus a dor, o pecado, a morte, não era projeto de Deus isso. Veio o pecado, houve uma queda da criação. A criação já não é mais como Deus sonhou. Houve uma queda. Para quem você olhar agora, hoje, agora, essa pessoa não é como Deus sonhou. Essa pessoa está quebrada, essa pessoa está enferma. Ela não está nesse nível. Ela nasceu nesse nível. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecam, eles caem. Eles têm filhos. Mas quando eles têm filhos, eles não têm filhos nesse estado. Eles têm filhos no estado de queda. De forma que todo mundo nasce num estado de queda, num estado quebrado, num estado de enfermidade. Esse estado de enfermidade, São Paulo, Santo Agostinho vão chamar de pecado original. O que é o pecado original? Para nós não é algo que a gente fez. Para nós é algo que a gente perdeu. O estado de pecado original significa que a gente já nasce quebrado, já nasce cego. Você vê isso numa criança. Numa criança você pode ver isso. Veja, a criança ela começa a pecar com 7 e 8 anos. Com 7 e 8 anos ela começa já a entender o que é certo e o que é errado, e aí ela já pode ter o livre-arbítrio. E se você pegar uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela não peca ainda. Como o padre falou, ainda está em formação na mentalidade dela o livre-arbítrio. Só que você já percebe que ela está quebrada. Com 2, 3 anos, você já percebe que ela tem birra, que ela tem manha, que ela é egoísta, que ela briga com o irmão. Por que aparecem essas coisas? Porque está ali naquele estado já quebrado. O pecado original, então, em nós, é aquilo que nos quebrou. O padre fala, mas esse pecado original em nós nos quebrou com aquilo que a gente chama de pecados capitais. Lembra os 7 pecados capitais? Muito bem. Tem algo aí no seu coração que foi quebrado mais.
dos 7, tem um pecado que manda nos outros, que puxa a carroça dos outros. Dos 7 pecados capitais, tem um que é a grande doença da sua alma. É como os dedos da mão. Tem um que é maior, mas conforme ele cresce, ele puxa os outros. Isso fica para outro dia. Mas veja, você está enfermo, eu estou enfermo. Jesus vem e precisa nos curar. Quando você vive virtudes, você começa a lutar contra os pecados capitais. Por exemplo, se uma pessoa está doente no orgulho, ele tem que buscar, pedir para Deus curar ele e lutar com a virtude da humildade. Começa uma luta no nosso coração. Muito bem. Quando então nós nascemos com o pecado original, nascemos nesse estado de queda, longe de Deus, quebrados. O Vaticano II, que é um concílio da igreja, que foi feito no ano 62 até 65, ele escreveu vários documentos nesse concílio. Um dos documentos do Vaticano II fala assim, que o pecado original, ele obscureceu, enfraqueceu a nossa inteligência e obscureceu a nossa visão. Por que enfraqueceu a nossa inteligência? Porque agora a nossa inteligência, ela não está voltada para a nossa salvação, para as coisas de Deus. A nossa inteligência, ela está voltada para a gente mesmo. A gente busca o prazer, a dor, aquilo que é mais fácil. A nossa inteligência quebrou. Além disso, também o pecado original enfraqueceu a nossa visão. A gente não consegue ver, por exemplo, a vontade de Deus, não consegue ver as coisas da graça, da ordem da graça. Quer ver? Quando a missa, por exemplo, é um peso para mim. Quando rezar é um peso para mim. Por quê? Porque eu não consigo ver que aquilo é melhor para mim, é bom para mim. A missa em Deus não muda nada a missa. É a gente que precisa da missa. Mas quando, por exemplo, a vida de oração, a caridade, o perdão, a missa, tudo isso se torna um peso, é porque de fato eu não estou enxergando direito. E aqui é que entra essa cura de hoje. Jesus vem para nos curar da nossa cegueira. E como é que Ele cura da nossa cegueira? Pelo esplendor, pela luz da sua beleza. De forma que, no texto bíblico, a beleza, aliás, a luz, ela está sempre associada a um dom do Espírito Santo, que é a sabedoria. Lembra? Vamos voltar. Pecado original. Estou num estado de queda. Agora, a primeira coisa que Cristo tem que fazer é virar a moeda, virar a chavinha. A chavinha agora, ela tem que apontar para cima. Isso começa, quando é que começa a cura desse cego? Quando ele vai na piscina, que é símbolo do coração dele. Lembra? Muito bem, qual é o lugar em que a gente entra no coração de Jesus? Qual é o momento em que você começa a viver no coração de Jesus? Batismo. O coração de Jesus é a piscina. Você é mergulhado nessa piscina. E ali começa a sua cura. Pelo batismo, então, Deus, Ele nos transforma. O barro, Ele nos faz pessoas novas. Qual é a primeira coisa que Deus faz em nós quando a gente é batizado? Faz com que a gente seja agora filho de Deus. Se eu sou batizado e entro no coração dele, agora de Jesus, agora eu com Jesus sou um. Se Jesus é filho,
eu me torno também filho. Eu me torno, pelo batismo, membro da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Se eu estou no corpo dele, eu me torno membro da igreja. Por isso, uma bobeira a pessoa sair daqui e for batizar em outro lugar. Já está batizada, ela já entrou no coração de Jesus, ela já está ali. Ela só sai do coração de Jesus se essa pessoa for para o inferno. Por isso também é uma bobeira falar assim: olha, vamos batizar quando adulto, porque daí a pessoa sabe o que ela quer. O batismo não é algo que você quer, é graça, é graça, é de graça. Veja, se você tem o poder de fazer o seu filho, a sua filha, virar filho de Deus, você tem que batizar? Não é? Muito bem. Você decide muito de coisa em nome do seu filho, não espera ele crescer. Quem é que espera o filho crescer para ver que nome que ele quer? Quem é que espera o filho crescer para pôr na escola? Vamos ver se ele quer ir na escola. Você vai e decide, porque tem coisas que são importantes para ele. Muito mais importante do que o nome, do que ir para a escola, é ser filho de Deus. Você toma a decisão para ele, você dá o grande presente da vida dele, que é ser filho de Deus. O batismo apaga o pecado original, nos torna membros da igreja. O batismo, Deus coloca no nosso coração 3 virtudes para a gente lutar contra o pecado capital, os pecados capitais: a fé, a esperança e a caridade. Além disso, Deus dá os 7 dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é como se fosse uma turbina. São 7 turbinas que Deus coloca em você para que você chegue lá. Conforme você vai utilizando a turbina, ela vai ficando mais potente. Se você deixa a turbina esquecida, a turbina vai miando. Se você, conforme vai usando, vai turbinando os dons do Espírito Santo. E de novo, igual aos pecados capitais, se tem um maior que puxa os outros, também tem uma turbina maior que puxa os outros dons do Espírito Santo. Qual é o maior dom do Espírito Santo? Qual é a maior turbina do Espírito Santo? A sabedoria. A sabedoria é diferente da inteligência. A inteligência também é um dom do Espírito Santo. Mas a inteligência, Deus deu a todas as pessoas de forma diferente. Por isso, para de falar que você é burro. Falar que é burro é pecado contra Deus. A uns, Deus deu a inteligência de estudar, mas a inteligência não é só isso. A outros, Deus deu a inteligência de fazer coisas. O cara faz um banco, o cara é mecânico, o cara entende, o cara faz coisas, é um tipo de inteligência. A outros, Deus deu a inteligência de cuidar da casa, dos filhos, de administrar. Tem que ter um tipo de inteligência, não é? Olha a mulher ela pega e faz 5 coisas ao mesmo tempo, dentro de casa, não é? O homem fica lá vendo o leite ferver assim, ó. E vaza ainda. Ixi, já foi. É um tipo de inteligência. Você pega o esportista, ele precisa ter um tipo de inteligência. O piloto de Fórmula 1, ele tem que tomar uma decisão ali no milésimo de segundo. Deus distribui a inteligência a todos conforme a necessidade da igreja. Então para de falar que você é burro. Mas o dom da sabedoria é maior do que o dom da inteligência. Por quê? Porque a inteligência é uma capacidade racional nossa e é elevada. O dom da sabedoria é uma luz. Olha os textos de hoje falando de luz. É uma luz do alto que faz com que você enxergue, presta atenção, que você enxergue as coisas com os olhos de Deus. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa que enxerga as coisas com os olhos de Deus. Essa é a sabedoria na Bíblia. De modo que uma pessoa ela pode ser inteligente,
Ela tem um monte de diploma na parede, mas ela não se sábia, porque ela não consegue olhar o mundo, a sua vida com os olhos de Deus. Ela acha que tudo é ela que conseguiu. E uma pessoa que não tem estudo, que é simples, mas que é rezadeira, mas que vive vida sacramental, ela sem estudo pode ser sábia, muito mais sábia do que alguém que é inteligente. Você pega a televisão e vê, hoje a gente vive numa ditadura do especialista. O especialista, porque ele acha que ele tem um diploma, ele acha que ele sabe mais que o senso comum. O senso comum é aquele que todo mundo está vendo. Então vai um especialista lá na Globo, não sei na onde, e fala que a toalha, ela não é branca, ela é preta com ausência de cores. E todo mundo fica, oh. Aí a velhinha lá fala assim, não, ela é branca. Quem é que está no senso comum? A velhinha, que ela está enxergando as coisas como elas são, não está inventando coisa. Então veja, quanto é em relação às coisas de Deus, é mais ainda. Vem uma luz que você interpreta. Viu na primeira leitura? Samuel chegou lá para abençoar o novo rei. Estavam lá os filhos de Jessé, no qual que ele foi primeiro. Quem será que é o próximo rei? Ele chegou lá, olhou os filhos lá e falou, é esse aqui, esse bombadão aqui, ó. Pá, massa, cara, massa bruta, pátria, diploma de Massachusetts, não sei na onde. É esse que é o rei. Deus falou, não. É esse aqui? Não. É esse aqui? Não. A hora que ele olhou com os olhos de Deus, ele entendeu quem que era. Quem que era? Era um menino. Era Davi, o mais franzino de todos. Então, a gente precisa pedir que Deus dê sabedoria para a gente enxergar o mundo com os olhos de Deus. Esse é o Evangelho de hoje. Isso é o que você tem que pedir. Quando você fica enxergando as coisas com os seus olhos, você começa a reclamar, você desanima, você questiona. Mas quando você olha as coisas com os olhos de Deus, a coisa muda. A sabedoria, ela tem 7 passos que o Padre vai falar aqui, que você precisa pedir e perceber aonde que está a minha cegueira. Qual é a minha cegueira? A primeira luz da sabedoria que cura a nossa cegueira, a primeira coisa é a luz da obediência. Você viu? Olha o texto. O cego fala assim, eu não sei como que foi, eu só sei que aquele homem chamado Jesus, ele fez lama, colocou nos meus olhos e disse, vai a Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e comecei a ver. Como é que você tem que começar a ter sabedoria? Como é que você tem que começar a enxergar? Obedecendo a Deus. Pensa só se o cego, ele com certeza estava com um amigo ali, né? O amigo dele é o vampirão. Sempre tem um vampirão na escola, não tem? O vampirão é aquele cara que fala assim, não vai dar certo. O vampirão é aquele cara que fala assim, falar é fácil. Na porta da igreja sempre tem um vampirão, não é? Nossa, aqui demora. Nossa, que calor. Sempre tem um vampirão. O amigo dele, vampirão, falou assim, viu? Ele cuspiu no chão, que nojo. Ele quer passar nos seus olhos. Jesus chega e fala, vai lavar na piscina. O vampirão fala, viu? Você vai lá, barro nos olhos, se fosse isso, ele ia ter feito. Ele não precisava nem cuspir, mas fazia barro. Por que o milagre aconteceu? Jesus precisava fazer barro para curar a pessoa? Não, Jesus não precisa de nada para curar ninguém. Ele pega e só pensa já a pessoa é curada. Mas por quê? Porque ele quer ensinar algo. O que ele quer ensinar aqui? Obediência. Porque se o cego não fosse na piscina, vinha um milagre.
primeira luz que você tem que ter é obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, o milagre acontece. Muita coisa na nossa vida está travada porque a gente não é obediente a Deus. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. Essa semana, na quarta-feira, o Evangelho falava assim, Jesus começava falando assim: eu não vim abolir a lei, eu vim levar a lei à perfeição, e nem um pingo de i, nem um pingo do i pode ser mudado dos meus mandamentos. Tudo bem? O que as pessoas fizeram nos dias de hoje? Elas não só desobedecem a Deus, como elas mudaram os mandamentos. As pessoas, deixa eu falar, dentro da igreja também, viu? Mudaram os mandamentos. Meu, vai vir milagre? Não vai vir milagre, você não está obedecendo a Deus. Por que mudou o mandamento? A pessoa chega assim para o padre e fala assim: ah, padre, não é falar mal, né? É comentar só. Aí vem o outro e fala assim: não, padre, mas está todo mundo fazendo. Hoje a gente vive liberdade sexual, tal e coisa. O importante é ter foguinho na carça, o importante é... Aí tem um mandamento que fala assim: não pecar contra a castidade. O outro chega e fala assim: não, mas o importante é ter Deus no coração, não importa qual Deus que é. Meu, então vai adorar o diabo. Não, tem um mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e só a Ele prestará culto. Mudar os mandamentos. Aí vem o outro, fala assim: não, eu não vou na igreja, eu rezo direto com Deus, não preciso ir na igreja. Meu irmão, tem um mandamento: guardar domingos e dias de festa de guarda. Domingo é dia de ir na missa, domingo, sábado à noite. Há um mandamento para você ir, mas as pessoas mudaram os mandamentos. Vai vir milagre? Não vai vir, não está obedecendo a Deus. Veja que foi preciso que o cego fizesse aquilo que Cristo estava mandando. Você lembra quando Jesus cura os 10 leprosos? Vem os 10 leprosos e Jesus não cura assim. Jesus tem poder para curar assim? Tinha, mas ele não curou assim. Ele falou assim para eles: vão até a igreja e se apresentem para o sacerdote. Meu, se tivesse dos 10 ali um que era vampirão, ele ia falar assim: ah, eu não vou não. Eu vim aqui, todo mundo está falando que ele cura, agora chega aqui e ele manda fazer romaria até a igreja, caminhar até a igreja. Eu não vou não, estou tudo com dor. Mas foi no caminho que as lepras foram caindo, porque eles obedeceram a Deus. Primeira coisa que você sabe é a obediência a Deus. Se você quer milagres na sua vida, você tem que ser fiel aos mandamentos. Segunda luz: quando você então começa a obedecer, começa a ter essa luz da sabedoria, essa luz já ilumina as coisas naturais, as coisas cotidianas. No texto, na primeira leitura, fala assim: Deus fala assim: não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Essa luz da sabedoria vai fazer com que você tome decisões a partir da vontade de Deus. Meus irmãos, é assim, tem muita coisa na nossa vida que a gente se ferrou porque a gente não rezou, porque a gente não perguntou a vontade de Deus. E às vezes Deus até falou e a pessoa desobedeceu. E soluções da vida cotidiana: será que eu compro um terreno? Troco o carro? Que escola coloco meu filho? Como é que você vai escolher alguém para casar, para ser o companheiro da jornada da sua vida, baseado em aparência? Não é assim que está hoje? É assim.
É o cara bombadão, é a popozuda. Os caras vão na aparência. Às vezes o cérebro desceu pro popô, não é? Você olha o popô, você olha pro cérebro, é assim. Vai casa você vê, casa por aparência você vê. Olha o tanto de treta de casamento que tem hoje, porque se casa por aparência, se casa com foguinho na carça, se casa com desejo, mas não se pergunta para Deus, e às vezes Deus já está mostrando, já no caminho do namoro é treta, é violência doméstica, é traição, ai padre, eu achei que ia mudar. Mudou, está pior. Veja como que se toma a decisão para a vida de escolher um emprego sem rezar. É loucura, gente. Aí você está lá decidindo o que será que eu vou fazer da vida, que faculdade, que serviço que eu vou fazer. Aí vem o vampirão fala assim: escolhe tal coisa que dá dinheiro. Ah, é mesmo, escolhe isso aí. Aí o cara faz uma faculdade, faz a profissão, ele vai atrás do dinheiro, mas não é a vocação dele, não é aquilo que está no coração dele que Deus colocou. Aí, quantas e quantas pessoas se veem escravas do seu trabalho? O trabalho é um peso, porque não gosta daquilo, escolheu sem perguntar para Deus, sem ver a vocação. Agora já tem família, agora é o que tem, e é o que tem que vai ter que ser. Mas olha quanta coisa que podia ter sido resolvido lá atrás, se eu de fato enxergasse as coisas com os olhos de Deus. Mas não, isso aqui dá mais dinheiro, eu vou lá e de repente estou lá, preso a um emprego que eu não gosto, preso a um relacionamento que eu não gosto. Quantas pessoas que, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, fica aí de foguinho na casa, vamos casar, vamos. Aí casa dura, quanto dura o casamento? Dura 6 meses. Ontem eu dei um caso de um casamento que durou 5 meses. 5 meses. Você acha que discerniu? Tem casamento que a festa dura mais do que o rito. O rito dura mais que a festa. Tem casamento que acaba na porta. Tem casamento que não chega a ter lua de mel, gente. Será que discerniu? Não, já fizeram lua de mel antes. Olha que coisa. Nas coisas naturais, a luz da sabedoria vai iluminando você a tomar decisões no cotidiano. E agora? A gente troca o carro, a gente muda de cidade, muda de casa, muda. Você tem essas dúvidas. Como é que eu tenho que tomar essa decisão? À luz de Deus. Para isso eu preciso enxergar, pedir sabedoria, pedir que Deus cure a minha cegueira. A luz que purifica os nossos pecados. Meus irmãos, olha só, quanto menos sabedoria a pessoa tem, menos ela é capaz de enxergar os próprios pecados. Não adianta você ficar falando assim, porque Brasília deve ter corrupto, porque a escola está assim, assado, porque os padres é isso. Não adianta você ficar enxergando os pecados do mundo, se você não enxergar os seus. O princípio da sabedoria aqui é Cristo iluminar os seus pecados. Você começa a ver aquilo que não está agradando a Deus nos seus pecados. Pensa assim, que o seu coração é um quarto. Esse quarto está escuro. Se ele está escuro, você não está vendo nada. Você não sabe se tem ali sujeira, pó ou uma capivara morta. Você não sabe, está escuro. A partir do momento que Jesus chega no seu coração, chega nesse quarto, e ele é luz, ele ilumina. E aí você começa a ver, olha, tem uma sujeira aqui, tem uma capivara morta ali, eu preciso limpar isso. Então veja, na medida em que você vai adquirindo a sabedoria do alto, você vai perceber os seus pecados. De modo geral, uma pessoa que não é sábia, ela não consegue ver isso.
Sexta-feira, está tendo as confissões nas paróquias. Sexta-feira, os padres foram numa paróquia, aí veio a mulher comigo. Diga os seus pecados. Ah, padre, eu não tenho pecado não. Vixe, Maria, eu já fiquei Julieta já. Como assim não tem pecado? Não, eu não tenho pecado não, eu sou uma pessoa boa, eu rezo, eu já começou a falar a lista de virtudes dela. Cuidado, minha irmã, a Bíblia fala que quem é santo peca 7 vezes por dia. Ah, mas eu não peco não, eu não tenho 7 pecados por dia não. Aí eu até falei assim, o sangue já estava subindo, sabe o sangue dele subindo? Aí eu pensei assim, deve ser falta de catequese, né? Então eu vou perguntar, vou te ajudar, vou perguntar, você fala se fez ou não. Quanto tempo faz que você não confessa? 7 anos. Não tem pecado, 7 anos. Você já mentiu? Não. 7 anos não mentiu. Já está mentindo ali, né? Você já foi orgulhosa? Não, Deus o livre, eu sou humilde. Meu, quando eu penso assim, acho que eu sou humilde, você já mostra que você é orgulhoso, entendeu? Você já falou mal dos outros? Não. Você já julgou? Não. Você já... Não. Então você é santa? Ela falou assim, quase. Então você vai rezar 1/3, porque você está com o pior dos orgulhos, que é o orgulho espiritual. Saiu brava, pisando dura, e diz que não pega. Veja, a luz da sabedoria vai mostrando aonde que você está errado. O nego chega na confissão e fala assim, ah, padre, eu sou uma pessoa boa, não matei, não roubei. Meu, então, você também já é santo? Lógico que não. Você vai percebendo aquilo que está errado, aquilo que você desobedece a Deus. Você vai percebendo, e vai percebendo que às vezes nesse quarto tem uns baús lá que você não consegue tirar, não é? Tem uns baúzão lá, velho, lá que não consegue tirar. Você precisa da luz de Cristo para tirar esses pecadores aí que fica aí, parece para pecado de estimação. Outra luz, a luz do discernimento. Cristo nos cura da nossa falta de discernimento. Meus irmãos, olha o que o texto fala: discernir o que agrada o Senhor e condenai as obras das trevas. Presta atenção, tem nem que fica assim, viu? Não pode julgar, não. Pode sim. O que você não pode fazer é um juízo temerário. Viu? Para explicar o que é isso. Mas quando uma pessoa está fazendo algo que é contrário à lei de Deus, você tem que corrigir. Olha o texto: discernir o que agrada ao Senhor e denunciai, julgai as obras das trevas. Você julga obras, não julga pessoas. Outro dia pode falar de julgamento, mas toma cuidado, a pessoa está lá matando o outro e fala assim, viu, você não pode me julgar. Muito bem. O discernimento: discernir o que agrada ao Senhor. Se esse homem viesse de Deus, olha o que os fariseus falam. Se esse homem, aliás, o que o cego fala? Se esse homem viesse de Deus, como que ele me curou? Se esse homem não vem de Deus, como que ele me curou? Se ele me curou, então porque ele vem de Deus. Discernimento dos espíritos. No nosso coração, já que o padre falando, no nosso coração tem 3 vozes, né? Tem 3 vozinhas aí dentro. A primeira é a sua, você fala com você mesmo, tem uma voz interior, não é? Tem gente até que fala alto essa voz interior, fica falando alto lá, e tem hora que discorda dele mesmo. A voz interior é essa voz que está aí. Deus fala aí no seu coração também. Também fala. Ele é a interferência. Entende? Ele é a interferência. Ele é a cegueira, nesse caso. Quando você discerne quem é que está falando no seu coração, isso é enxergar com sabedoria. O demônio, ele não vai falar como ele é, a vozona que ele é, não é? Se o demônio aparecesse como ele é aí na frente da igreja, não é?
chifrão, garfão, camisa do Corinthians. É corintiano, não é? Qual corintiano é? Viu? Se ele aparecesse aí na frente, quem que segue ele? Então ele disfarça, ele se disfarça. Então quando ele vai falar aí no seu coração, ele imita a sua voz interior. Ele imita a voz de Deus. Pronto. Se eu não tenho a sabedoria, muita coisa eu vou achar que sou eu falando para mim mesmo, ou vou achar que é Deus que mandou. Quando é que eu acho que sou eu? Quando, por exemplo, faz de conta que você está aqui na missa. Você está aqui na missa, você está concentrado, está aqui pensando na homilia e tal e coisa. De repente vem um pensamento, eu sei que você vai pensar, vem um pensamento loucão aí, ó. Esse pensamento loucão não é seu, é dele. Como se ventinho aí do ventilador. Ele vem assim, ó. Aí ele começa a trabalhar. Você está na missa, aí vem um pensamento de sexualidade. Se eu dou corte, se eu converso, aí sou eu. Aí já começou o pecado. Agora, se vem esse ventinho e eu já corto, você ganhou a tentação. Quando você ganha a tentação, aí ele inverte a jogada. Ele pega e fala assim: ô louco, como que você foi pensar um negócio desse na igreja? Entende? O que você faz de novo? Corta. Vai cortando ele. Se você dialogar com ele, primeira leitura do primeiro domingo da quaresma, ela foi conversar com o diabo, caiu. Essa vozinha que vem e começa a soprar coisas na sua cabeça que nem é, às vezes nem é seu. Só que quando eu começo a dialogar, aí vira meu, aí é pecado. Quando vem certos pensamentos, você tem que cortar. E aqui não é só de sexualidade, é de preguiça, é de pegar coisas que não é minha, é de julgamento, você corta. O primeiro pensamento você tem que cortar. Muita coisa de ansiedade, de depressão, de medo, é ele que fica jogando aí, ó. Não vai dar certo. E se? Você já reparou que tem dia que você não dorme por fumaça? Você fica preocupado com e se? É dele, gente. Confia em Deus, não é? Mas ele já falou. Sabe aquela pessoa que está aquele dia com dor no peito? Hoje eu vou infartar. É hoje. Dor no peito. É hoje. Ele já fica pensando assim: como que vai ser o meu velório? Ele está com dor. Quem será que vai fazer? O Padre Nélio, o diabo. Ele já vê ele deitadão lá com os algodão assim. Ele já vê. Ele vê aquela vizinha lá. Nossa, essa vizinha, cara de pau, agora está indo no meu velório chorar. Ela fica assim, nossa, olha, eu até sei quem é que meu marido vai casar depois, aí fica ali, vai morrer, de repente, sarou. O que era? Um encravado, sabe um encravado? Não vai nem para frente nem para trás, achou que era infarto. É o inimigo, ele vai colocando coisa, você fica assim, e se, como que vai ser, e aquela coisa, é ele conversando, trabalhando em nós. Quando você vem conversar, você sai limpo de uma confissão. A hora que você pisar ali fora, o demônio tem uma barraquinha de camiseta. Aí numa camiseta está escrito assim: eu não presto, não vai dar certo. A outra está escrito assim: não sirvo para nada. Aí, que legal, vou pôr essa camiseta. Você acabou de sair limpo daqui, chega lá, colocou uma camiseta que não é sua. Por quê? Porque está faltando sabedoria, discernir à vontade aquilo que é pensamento seu e aquilo que é pensamento do inimigo. Quer piorar a coisa? É quando as pessoas acham, o inimigo fala e a pessoa acha que é Deus que falou. Quer ver?
lá onde eu estava, a pessoa fugiu da família. Passou um tempo, ela veio falar com o padre. Aí ela falou assim: ah, padre, eu estava em dúvida porque apareceu minha ex. Fiquei esperto, hein? Minha ex, e a gente terminou, a gente não sabia porquê, mas um romance, aquela coisa, né? Sabe o que é isso? O menor violino do mundo. Que drama, né? Fica aquele drama, porque o mundo nos separou. Aí eu fui na missa e pedi um sinal para Deus. Olha só, se era para mim ficar com a minha esposa ou ir com ela. Aí eu estava na missa, entrou um beija-flor. Se eu ver beija-flor hoje na igreja, eu dou tiro nele. Entrou um beija-flor, ele veio aqui no altar e depois ele vazou assim. Aí eu vi que era Deus falando: vaza da sua família. Vai com ela, vai ser feliz com ela. Deus falou isso, pensa. Olha só, lembra do discernimento? Eu falei assim para ele: meu irmão, olha só, Deus falou com você sim, naquele dia. Você lembra qual era o evangelho? Não lembro. Sem brincadeira, gente. O evangelho era assim: se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Fala para mim, Deus falou pela palavra ou falou por um beija-flor? Não é? Esses dias, a pessoa veio e falou assim: padre, olha só, a gente não pode ter filhos, não estava conseguindo ter filhos, e a gente, sabendo que era errado, sabendo que Deus não quer, a gente foi lá e fez inseminação artificial. Porque eu fui numa missa de Santa Teresinha e ganhei uma rosa. Meus irmãos, como é que Santa Teresinha vai entregar uma rosa para a pessoa para ela cometer um pecado? Veja, a criança que nasceu não tem nada a ver com a coisa. Mas por que é pecado? Aqui não dá para falar muito, mas assim, por que é pecado? Primeiro, porque não é pelo ato conjugal que aquela criança foi gerada. Foi manipulada lá fora. Primeiro pecado é esse. Segundo pecado, para ter inseminação artificial, uma coisa que eles não falam, é preciso que se fecunde vários óvulos, 50 até 100. Fecundou, já é vida, tá bom. Um você pegou, põe na barriga da mãe, e os outros 99, você faz o quê? É criança. Ela tem um monte de criança lá na geladeira. Vai dar um tempo em que o laboratório vai dar um tempo, se não resgatar até esse tempo, o que o laboratório vai fazer? Vai jogar no lixo. Aí a pessoa vem e, sabendo que era pecado, usa a lição da Teresinha para fazer o que ela quer. Quem entregou essa rosa para ela? Quem foi? Discernimento de espíritos. Está faltando discernimento de espírito. Quer ver uma coisa que é frequente disso? A pessoa sabe que está em pecado grave, vem na missa e fala assim: mas eu senti no coração de comungar. Não, gente, não, está em pecado grave, tem que confessar antes de comungar, não tem nada que sentir. Sentir é falta de discernimento de espíritos, é o demônio fazendo você fazer um pecado mais grave do que o próprio pecado que você cometeu. Você, lembra, São Paulo fala: aquele que vai receber o corpo do Senhor, se examine, porque ele pode estar comungando a própria condenação. Olha só, você não teria coragem de pegar a hóstia e colocar numa lata de lixo. Nosso pecado, quando a gente está com um pecado grave, a nossa alma é mais suja que uma lata de lixo, e a gente vai e coloca Jesus ali, porque sentiu no coração, está faltando discernimento de espírito. Não comungue se não viver na graça. Mas eu senti no coração como tá bom? Então pega e vai confessar primeiro. Aprenda com essa dor de não poder comungar a valorizar o estado de graça. Dá uma olhada em casais segundo união.
A situação que eles estão agora, veja, tem hora que dói, tem hora que eles choram de vontade de comungar. Para você que se união, essa dor, Deus olha. Deus é o maior interessado que ele volte aí. Mas não é por causa disso que eu pego e estou liberado para ir. Discernimento de espíritos. A luz da sabedoria sacramental. Quando você começa a enxergar as coisas de Deus, você vai percebendo o que é os sacramentos. O que são os sacramentos? A primeira coisa é a missa. Você começa a entender que a missa não é para agitar a galera, a missa não é um preceito, a missa não é vamos fazer algo para agitar a turma. A missa é o Calvário, a missa é o sacrifício de nosso Senhor. Quando o padre levanta a hóstia, levanta o cálice, você está diante da Sexta-feira Santa e do Domingo da Paixão. Você começa a enxergar isso, a sua visão do que é missa começa a mudar. Isso é sabedoria. Você começa a entender, por exemplo, o que é um batismo, o que é batismo. Gente, sabe os dois sacramentos mais difíceis de fazer? Batismo e casamento. Porque vem um monte de gente pagão que acha que é para tirar foto, que acha que é o evento. Começando pelo batismo, quanta gente que vem brigar na igreja aí para ser padrinho, mas está irregular, vai ser padrinho do quê? Antigamente, lembra que para você entrar no clube, tem que ter alguém que bancasse você, que apresentasse você naquele clube. Essa pessoa, ele te apadrinhava para você entrar ali. Só que pensa assim, eu queria apresentar essa pessoa aqui para entrar no clube, tá bom. Qual é a ficha que vão olhar para o cara? É aquele que está sendo um avalista da coisa. Olha aqui, nós estamos vendo aqui que você está devendo isso, devendo aquilo. Como é que você vai apresentar alguém para entrar se você mesmo não está em ordem? Vem a pessoa e fala assim, eu queria ser padrinho, mas eu não tenho crisma, eu não tenho primeira comunhão. Vai ser padrinho do quê, gente? Está com a situação do casamento irregular, não dá. Veja que os pais e a mãe, a igreja até deixa que esteja em situação irregular, porque o importante no batismo vai ser os padrinhos. Mas se os padrinhos também já estão irregular, como é que o padrinho vai educar aquela criança na fé? Fala para mim. Se nem ele vai na igreja, se nem ele está com os sacramentos em dia, não fica dando mole aí. Você que está faltando sacramento, vai regularizar os sacramentos. Amanhã ou depois eu vou chamar você para ser padrinho. E aí não adianta chorar na secretaria, porque a norma não é minha, a norma é da igreja. Não dá para você apadrinhar uma criança se você não está com a situação regularizada. Vamos supor, aí tem a pessoa que até está com a situação regularizada, está casado, está com os sacramentos, com a crisma, tudo, tá bom, mas ele não vem na missa. Vai ser padrinho do quê? Deus vai cobrar, gente. Você que é padrinho de alguém, presta atenção, Deus vai cobrar, viu? Não acha que é só vir tirar foto aqui, sair bonitinho na foto, aí você vai celebrar o batismo. Um monte de gente pagando, vem gente de boné, de bermuda, mascando chiclete, e fica conversando, e fica lá as madrinhas com aquelas roupas, casamento então. Aí, às vezes, é com missa. Aí o padre vai consagrar a hóstia, na hora que consagra, o povo ajoelha. Aí a pessoa, em vez de ajoelhar, ela senta. Ela achou que era para sentar. Aí, como ela não vem na missa, ela vê que todo mundo está de joelho e ela está sentada, ela pega o popô dela assim, e vai arrastando assim, bem devagarzinho assim, para ajoelhar. Só fica assim, o padrinho, não sabe nem a hora que é para ajoelhar na missa. Padrinho, vai ser isso. Casamento. Quando você tem sabedoria, você começa a enxergar o que é. Casamento é liturgia, não é coisa social, gente. Aí a minha pessoa, eu queria tocar uma música gospel no meu casamento. Não pode. Mas falar de Deus não pode. Tem música do Fábio de Mello que é padre, não pode tocar em casamento. Por quê? Porque é uma liturgia. Na liturgia tem música própria. O músico não pode chegar aqui e cantar
Roberto Carlos, Iron Maiden, não é? O padre queria, não pode. Existe uma liturgia. Aí vem a noiva toda, não, eu queria que tocasse a música lá do filme, da novela, não pode. Aí como é? Ela quer que entre o cachorrinho, o cavalo, entra o noivo de paraquedas, entra a plaquinha, a noiva está linda, o noivo fugiu, não sei o que. Não pode, gente, não pode, não é bagunça, não é teatro, é liturgia. E entra neon, e o noivo coloca a frase no sapato. É pecado, é uma blasfêmia com o sacramento. Aí vem as madrinhas. Os morrinhos estão assim, ó, pulando para fora. Na hora que vem assinar aqui, ó, o padre tem que ficar assim, ó. Você não sabe se ela vai assinar com a mão ou com o morrinho. Aí vem aquela saia assim, ó, micro saia, ou com aquele rasgo aqui assim, ó. E a gente está aqui, a madrinha ali, conforme ela dobra a perna, só vê o flash, né? Parece que tirou foto do padre. E o padre fica assim, olha o padre, está sendo namorada. Conforme, olha só outro. A pessoa pega, fica doente e vai na bezedeira. Meus irmãos, existe um sacramento para quem está doente. Unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Quando você começa a ter a luz de Cristo, você vai percebendo o valor dos sacramentos. E a última luz, o padre não vai desenvolver aqui, vai deixar para outro dia, mas a última luz é a luz que a gente vai ter no céu. Veja, depois do sacramento é o céu. Qual é a sabedoria do céu? Qual é a luz do céu? No céu, você não vai enxergar Deus com os seus olhos. Seus olhos não aguentam a beleza de Deus. Você não aguenta olhar para o sol. No céu, Deus vai emprestar os olhos dele para que você veja Ele com os olhos dele. Você vai ver Deus com os olhos de Deus. Lembra que a sabedoria é enxergar? No céu você não vai enxergar com os seus olhos, você vai enxergar com os olhos de Deus. A coisa vai mudar. Você vai enxergar as pessoas como Deus enxerga elas. Você vai se enxergar como Deus enxerga você. E você vai enxergar Deus como Ele se vê. Essa é a cura dos nossos olhos, da nossa cegueira. Hoje é o dia daquilo que o Padre falou, e você pedir: Senhor, cure a minha cegueira. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,